Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim trazer para vocês algumas atualizações, também algumas informações que são importantes e principalmente alguns esclarecimentos também, tá? A gente mudou algumas informações, formas de trabalhar recentemente, né, principalmente na tratativa com a construtora, uma situação que tem visto, né, dentro de várias discussões que existem, entre elas algumas que eu quero até esclarecer, porque entre umas desses problemas que a gente conversou muito com os representantes, teve algumas informações que vocês colocaram no grupo, chegaram para a gente. Enfim, eu queria trazer essa informação de que vocês colocaram um síndico profissional para que ele possa buscar informações, trabalhos e planejamentos buscando uma linha estrutural. E muitas vezes essa linha de raciocínio que a gente coloca no Raízes, ela é discutida, né? Mas eu fico responsável sempre no final pelo resultado. Então, eu queria trazer isso como um esclarecimento e tentar trazer todos vocês para a mesma linha de raciocínio da gente, a nossa forma de fazer gestão e dos resultados que a gente aplica. Porque a gente trabalha realmente diferente e por isso os nossos resultados também são. Tá? A gente fez uma modificação recentemente na estrutura da Atlantis, onde a gente tem um jurídico próprio. Queria explicar isso para vocês. E várias demandas de discussão com a construtora eu estava evitando há algum tempo. Por quê? Porque eu via que a gente não tinha a estrutura necessária, sem interesse próprio, para poder fazer essas discussões. Tanto é que eu coloquei isso no grupo dos representantes há pouco tempo, e aí agora a gente consegue demonstrar esse resultado, tá? Vamos direto ao assunto? A gente tem o assunto quadra, que está sendo discutido há um bom tempo, só que dessa vez foi de uma forma diferente. Nosso jurídico entrou em contato, respondendo e criando os processos de acordo com o que a gente está pedindo. Então isso trouxe um resultado diferente. Só para vocês saberem qual é o resultado diferente, a quadra vai ser reestruturada, toda a parte metálica dela, reestruturada toda a parte de cerca dela, e ela vai ser criado um muro de 60 centímetros, tudo por conta da construtora. Então isso é uma vitória para o Raízes como um todo, mas também para nós, no demonstrativo do que a gente estava falando sobre planejamento. Tá? O início da obra está prevista pela construtora para o dia 7 de outubro. Tá? Então tem toda essa parte aí já documentada por e-mail. Um ponto adicional, tem os pontos de água pluvial na, na, na pista do estacionamento, em que algumas estão com falhas de acabamento. Aproveitei a visita da construtora, a gente fez uma reunião na semana passada, mostrei esses pontos para eles junto com a quadra e eles vão fazer todo o processo por conta da própria construtora, tá? Agora, voltando a falar sobre planejamento, até porque a gente vai ter uma assembleia em breve, eu vim para o Raiz com uma missão bem específica, que é o trabalho dentro do financeiro do condomínio de vocês. Isso não só eu, Alan, mas também toda a equipe aqui trabalha constantemente em verificar, desde a compra de um produto para piscina até algo que é para a parte elétrica. E eu vi esses dias que um mano me chamou para conversar e tinha vários prints no grupo de vocês falando assim: ah, não vamos pedir porque não tem dinheiro para nada. Tudo que a gente pede, o síndico fala que não tem dinheiro. Gente, eu só queria esclarecer isso, tá? Para mim, como síndico, tomar uma decisão de falar não é muito pior, pessoalmente, para mim, do que falar um sim. Vou colocar um exemplo. Alan, a gente quer que você pinte o salão de festa de outra cor. Estou colocando uma hipótese aqui, tá? Quando eu falo não, é o síndico que está falando não sobre um item financeiro. Se eu falar sim, vocês vão gostar de ver a novidade chegando e se não tem rateio, enfim. Só que foi dessa forma que o condomínio de vocês acabou num super endividamento. Porque várias vezes o síndico foi pressionado a falar sim e ele, por não resistir, falou sim para o que foi pedido. Disso, alguma conta deixou de ser paga. Vocês foram avisados? Não. Então, na nossa gestão funciona diferente. Eu vou trabalhar primeiro para que vocês se estruturem. Depois que vocês se tornem um condomínio estruturado, tudo que vocês pedirem para mim, eu sempre vou buscar colocar um sim como resposta. Mas quando eu vejo que estruturalmente e financeiramente não é saudável para o condomínio de vocês, eu prefiro ficar com o ônus do não, tá? Então isso vai continuar sendo trabalhado, eu vou continuar demonstrando para vocês e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês sobre a parte financeira do condomínio para que eu possa, de fato, trazer para vocês com mais clareza um resultado financeiro que vocês já estão começando a ganhar. Mas está longe, longe
do que o Raízes precisa para ser um condomínio forte. E eu vou continuar trabalhando nisso, junto com vocês, junto com a equipe aqui da Atlantis, para fazer funcionar, tá bom? Pessoal, aqui na nossa tela à esquerda, vocês vão estar vendo o meu compartilhamento, né? Na verdade, vocês estão acompanhando, eu estou olhando aqui na segunda tela. E eu quero trazer alguns pontos para vocês de análise. Eu ia fazer aquela planilha que eu sempre passo, onde mostra os últimos 12 meses, é até interessante ela para acompanhamento, mas eu preferi mostrar direto na tela para depois não ter como a gente entender que não fui eu que fiz, tá? Assim, eu acho que fica mais claro. Eu estou trazendo, só vou passar sobre os resumos financeiros para vocês conseguirem ter ideia do que a gente está fazendo em relação aos controles financeiros. Depois que a gente refez a previsão orçamentária de vocês, me foi questionado se ela era suficiente para suprir as contas do mês. E ela, de fato, para suprir as contas do mês, está sendo suficiente. E para as manutenções que agora a gente vai começar a fazer, ela é gradativa, muito pouco, mas a gente vai começar a colocar o condomínio em dia. Minha estratégia na parte financeira de vocês era deixar de ter um movimento líquido negativo, por isso que eu sempre faço aquela minha planilha e a última linha lá aparecia se gastou mais ou menos por mês. Isso é um ponto de administração, tá, gente? Não tem nada a ver com síndico, não tem nada a ver com condomínio, tem a ver com administração de empresas. Então, assim, sempre que você tem um fluxo negativo no seu caixa, obviamente, uma hora você ficará sem caixa. Isso é básico de administração. Então, o que, que a gente faz na Atlantis? A gente cria primeiro para que o condomínio tenha estabilização financeira, que é pelo menos você empatar a receita com a despesa. Depois disso, a gente começa a criar um fluxo financeiro positivo, para que vocês tenham aí até rentabilidade dentro da própria conta. Inclusive, o Raízes, a primeira vez que teve uma rentabilidade, mesmo que pífia, pequenininha, R$ 4,90 no fluxo financeiro, foi com a Atlantis. Então, isso mostra que a gente chegou num ponto de equilíbrio. E aí, nesses meses que eu vou apresentar para vocês, vocês vão começar a notar ponto de crescimento. A partir do momento que você está numa linha de crescimento, obviamente que o tempo, né, dentro da matemática financeira, é o principal expoente de multiplicação financeira, tá? Se pode ignorar todo esse blá blá blá, mas é só para vocês entenderem que tem um começo, um meio e um fim ligado ao que realmente vai fazer vocês crescerem e se tornar um condomínio poderoso, que eu vou até comentei sobre isso no grupo de representantes. A ideia da Atlantis é transformar os condomínios comuns em condomínios poderosos, onde vocês, por exemplo, vão ter um caixa suficiente para comprar e fazer o que quer sem a necessidade de rateio. Óbvio que isso não é de início, é de médio a longo prazo, manter uma técnica financeira dentro do condomínio de vocês. Não é nada de chute ao tentar acertar com sorte. É realmente a gente manter uma constante na forma de trabalhar dentro do caixa de vocês e isso vai chegar num resultado final, tá? Mas sem delongas para a gente poder chegar aqui e fazer uma análise. Eu peguei a pasta de prestação de contas na parte de resumo financeiro, todos vocês moradores têm acesso a isso através do site da condomínio, tá? E aí eu estou pegando aqui o período de 1/5 a 31/5. O nosso saldo total no mês anterior era de R$ 3.000,13 na conta. A gente teve um total de créditos, entradas, né? 154.400. Um total de saída de 152.500. Ou seja, nosso saldo anterior era 3.000, passou para 4.912, ok? Isso do dia 1 até dia 31/5. Já pensando no mês 6, a gente pega aqueles 4.912, que era o nosso saldo final do último mês, e tivemos um total de 198 mil de recebimento, um total de 184 mil de despesas, fazendo o nosso saldo final em 31/6 se transformar em 19 mil reais, ok? Depois disso, 1/7 a 31/7, finalzinho de julho, a gente pega o saldo inicial, né, que é o total do mês anterior, que temos na conta, 19 mil. Ah, mas a gente tem todos esses saldos aqui, que é isso? Como é que a gente vai trabalhar? Isso aqui tá tudo errado, gente. Não é saldos reais, é acúmulos de pagamentos, rateios que vocês foram feitos e nunca foi feito um acerto disso. Isso a gente vai fazer numa próxima etapa, tá? Quero trazer para vocês realidade de caixa no saldo total. A gente tinha 19 mil de começo do mês, recebemos 201, gastamos 179, chegamos a um total de 40 mil reais. Depois, 1/8 a 31/8, a gente pega o saldo anterior,
né, 40 mil. Os nossos créditos totais, 188. Os nossos débitos totais, 183. Chegamos a 45 mil reais. A nossa ideia de gestão mínima é terminar o final da gestão com um caixa positivo de 100 mil. Não é absurdo, é planejável, é executável. Então, eu só queria trazer para vocês, junto com a questão que a gente discutiu agora sobre a quadra, agora sobre o financeiro, há formas de conseguir chegar nesse objetivo. Tem outros objetivos com vocês, que é em relação a comportamento. Esses também estão sendo tomadas as devidas medidas. A gente já mostrou no último relatório a quantidade de aplicações de multas, a quantidade de notificações, quantas foram na nossa gestão, quantas não. Só para vocês terem uma ideia, é mais de 400 notificações, é mais de 40 multas aplicadas, né? Ah, mas é para mostrar números sobre multa, você quer resultado sobre isso? Não, eu quero mostrar para vocês que é feito sim, a partir do momento que a gente receba também a devida comunicação de como foi o fato, tá? Porque não adianta a gente receber a reclamação, mas não receber a ocorrência. Só para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa de ser roubado e não fazer boletim de ocorrência, não entra na estatística. Então são pontos que a gente ainda vai ter a melhorar, mas isso é uma parte em conjunto. Tudo que é sobre comportamento, o síndico não consegue fazer sozinho, não consegue fazer com os representantes, precisa de todos os moradores focados nisso. Tá bom? Então, um pouco dos esclarecimentos de como as coisas estão funcionando, por que eu faço algumas situações acontecerem e por que eu sempre bato nessa tecla do planejamento, porque sem ele não vai vir resultado. E o resultado começou a vir, começou a aparecer. A gente tem 2 itens muito importantes para a gente discutir na próxima Assembleia. Um é a questão do AVCB, né, que foi suspenso na última Assembleia. A gente precisa continuar dando o andamento nisso. E mais alguns pontos que a gente vai ajustar em conjunto. Espero que estejam todos bem, que tenham uma ótima semana e a gente vai se falando. Tchau, tchau.